Oi, gente, tudo bem? E vamos lá de reflexão. Indo para uma reunião, minha vida parece que é marcada de reuniões, né? Geralmente quando eu apareço aqui teve alguma coisa do tipo. Mas são as relações humanas, enfim. Indo com uma irmãzinha de caminhada, a gente conversando, e em algum momento a gente estava falando sobre a questão do porquê as pessoas se afastam e etc. E aí ela falou, é disso que o inimigo de Deus usa, o nosso inimigo. E aí quando ela falou essa frase, eu, opa, o Senhor falou agora. Entendeu? Porque às vezes a gente fala tanto sobre o mal em si, mas todo mal, ele é o contrário daquilo que Deus deseja para nós, que é um bem, que é a salvação, que é vida e vida em abundância. E aí a gente precisa compreender que o inimigo de Deus também é nosso inimigo. E que Deus, ele jamais jogou fora, meteu os pés, virou a face para um pecador, mas ele repele o pecado. Da mesma forma, a gente precisa tomar essa atitude. A gente não repele pessoas, a gente não exclui pessoas, isola pessoas, mas a gente precisa isolar, a começar em nós, o pecado. Essa tendência natural que nós temos, essa inclinação de querer ser dona de mim mesma, de agir por mim mesma, de fazer as coisas sem antes ouvir o Senhor. Eu, criatura, que não ouço o Criador. E aí, diariamente, quando ela pensou nisso, eu falei, é isso aí. Eu preciso ser inimiga do pecado. Vem aquela situação, aí eu vou fazer aquelas 3 perguntinhas básicas para saber se é pecado ou não. Porque a gente tem os 10 mandamentos que são primícias. Mas a partir deles, nós conduziremos a conduta de vida que teremos. E aí tem 3 perguntas para saber, isso está certo, está errado? Tem 3 perguntas. Primeira, ofende a Deus? Se ofende a Deus, é pecado. Segundo, me ofende? Ofende o meu corpo, que é templo do Espírito Santo? Ofende a minha dignidade de filha de Deus, de co-cidadão do céu? Então é pecado. Terceiro, ofende o outro? Se ofende um dos 3, meu irmão, tem alguma coisa muito errada aí. E aí a gente está falando de uma situação da qual nós devemos ser inimigos. Porque a gente não pode aceitar. Porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E nos caminhos do Senhor Ele nos deu a diretriz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Baseando nisso, a gente entende a diferença.